Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Cíntia Pinho e na aula de hoje nosso assunto será banco de dados, correto? Então nas últimas aulas de banco de dados, a última aula em específico que eu fiz com vocês, nós trabalhamos num banco de dados biblioteca, tá? E hoje nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa que nós fizemos no banco de dados da biblioteca, só que hoje tem um assunto novo, que é a junção de tabelas. Tá? Então, nós vamos fazer selects, né? Então, nós vamos fazer seleção de dados com mais de uma tabela. Até então, né, na outra aula, né, que está aqui no canal ainda, que eu faço select, nós fazemos selects em uma tabela apenas. Hoje, nós vamos cruzar esses valores. Então, a modelagem que nós vamos tratar dela é a modelagem da veterinária, que nós já fizemos a parte lógica dela, certo? Na aula onde eu estava fazendo a explicação sobre cardinalidade, tá? Então, na aula de cardinalidade nós fizemos, então nós vamos aproveitar essa mesma. Esse nosso banco de dados, ele ainda não está normalizado, tá? A normalização é um assunto que a gente vai tratar nas próximas aulas, tá? Que a gente vai aplicar as formas normais, né? Normalizar segundo algumas regras. Então, esse banco de dados, ele não está totalmente normalizado. Eu gosto sempre de tratar de normalização depois de vocês fazerem esse cruzamento de dados, né, através do select. Por exemplo, aqui foi meio que proposital nós colocarmos o dono aqui conectado com a consulta, né, porque afinal é ele que paga a consulta do veterinário. Porém, essa relação ela não tem necessidade alguma e vocês vão começar a perceber hoje através das nossas relações, através das nossas consultas, porque mesmo ele não estando relacionado direto à consulta, mesmo assim na consulta eu consigo pegar os dados do dono, porque o dono ele está relacionado ao animal. Aqui o animal ele tem a chave estrangeira do dono. Tá? Então, se alguém tem dúvida ainda de como que foi feita essa modelagem aqui é muito importante. Na verdade, a modelagem de banco de dados, ela é uma das partes mais importantes de entendimento, certo? Aqui do banco de dados. Então, é muito importante que vocês assistam essa playlist aqui, ó, onde eu trato de cardinalidade em específico, tá? O objetivo não é normalização, ainda é cardinalidade. E nesses dois vídeos aqui eu faço a modelagem de uma veterinária, eu faço a modelagem de uma farmácia e eu faço a modelagem de uma biblioteca, tá? Então, nós vamos dar prosseguimento. Então, na última aula nós tínhamos feito aqui os selects na biblioteca, porém esses selects, que inclusive eu coloquei, né, aqui no vídeo para vocês, ele está aqui, ó. Todas as perguntas, né, do select estão aqui. Só que essas perguntas ainda eram relativas a uma tabela apenas. Nós fazíamos consulta em apenas uma tabela. Hoje, nós temos uma lista de perguntas também. Porém, essas perguntas, elas vão cruzar informações de 1, 2, 3 ou até 4 tabelas ao mesmo tempo. Tá? Então, vocês vão ver aí a importância, né, a riqueza de informações que dá para a gente tirar através de um banco de dados. Então, para fazer a modelagem, né, para gerar os comandos DDL e DML, se bem que hoje esses códigos eu vou fornecer para vocês já com os inserts, porque o foco é só vocês fazerem, né, o inner join, que é o nome desse conteúdo, tá, que nós vamos tratar. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas dentro lá do meu site do AgiroWeb, eu deixei para vocês baixarem o arquivo, tá? Então, aqui dentro do meu site tem um post que ele vai falar sobre seleção em múltiplas tabelas, né? Ele está dentro de bancos de dados. Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, se não for meus alunos, se for em outro período, vocês vão procurar lá pelos posts de seleção em múltiplas tabelas. E aí aqui ele mostra uma imagem, né, com a ideia do SQL Joins, né, que nada mais é do que a teoria dos conjuntos, né, que nós estudamos em matemática. Então, eu pegar vários valores, né, e eu tentar relacionar esses dados para trazer informação para mim. Eu coloquei essa imagem aqui mais como forma de exemplificar, tá?
a teoria dos conjuntos para vocês e tudo isso nós vamos ver na prática. Agora, aqui no site, eu tenho aqui um exemplo da nossa modelagem, né, do banco de dados que nós vamos tratar dele hoje, que tem aqui o dono do animal, ó. Então o dono ele está relacionado aqui. Opa! Cliquei aqui sem querer e saiu. Então eu tenho aqui a relação do dono com o animal, certo? O animal ele faz uma consulta, o veterinário ele é responsável pela consulta e o atendente também é que ele marca a consulta e ele cobra, né, na hora do pagamento. Então nesse caso ele está aqui. Lembrando que esse banco de dados, futuramente nós vamos voltar nele para fazer a normalização. Esse banco de dados ainda tem muitas coisas que podem ser melhoradas nele. Então, nesse momento, a ideia ele não está perfeitamente. Então, eu ainda coloco aqui, ó. Ela ainda não está normalizada, tá? Mas aí nós vamos ainda, essa modelagem, ela tem coisas a serem corrigidas, porém o banco de dados ficaria muito grande. Nesse momento não é o meu foco. O foco é que vocês consigam extrair informações de banco de dados. E quando vocês fazem essa parte prática, fica muito mais fácil de vocês entenderem o que vai vir por diante. Daqui por diante, tá? Então, esse arquivo tá aqui, ó. Vocês vão clicar, baixe aqui, ó. O arquivo VET, ele vai vir numa pasta compactada para vocês, tá? Então, ele vai vir numa pasta, vou baixar ela aqui, ó, na pasta Downloads, para vocês verem, tá? Ele vai vir compactado, vocês vão clicar com o botão direito e vão extrair esse arquivo. Esse arquivo ele é um arquivo do tipo SQL, tá? Que nós vamos utilizar. E para vocês importarem ele aqui no banco de dados, vocês vão fazer o seguinte. Então, eu tenho esse banco de dados aqui já, né? Mas eu vou mesmo assim dar um exemplo para vocês de como que isso é feito. Eu vou mostrar primeiro como que extrai, porque eu acho que eu não mostrei ainda nas nossas aulas como que salva um arquivo SQL se vocês precisarem mandar para outra pessoa. Então, eu vou mostrar como salva e como que pega, tá? As duas coisas. Então, eu tenho aqui esse arquivo VET, eu vou exportar esse arquivo. Eu deixei selecionado, né, aqui, ó, eu seleciono todos os dados dessa veterinária, sempre garantam que esteja tudo selecionado. Tem outra forma de extrair, mas eu costumo fazer assim. Aí vocês vão vir aqui na parte de personalizado, garantam que todas as tabelas estejam selecionadas e vocês vão marcar essa opção aqui, ó, adicionar o Create Database. Nesse nosso caso, a gente vai marcar, mas dependendo, por exemplo, se for para hospedar um site, nós não marcamos essa parte. Então, vai ter momentos em que vai ser necessário marcar e vai ter momentos que não é necessário. No nosso caso, a gente marca, tá? E aí, é só executar. Quando eu executo, esse arquivo SQL, ele vai ser salvo, ó. Então, vou clicar aqui em salvar. Ele vai ser salvo na minha pasta Downloads. Tá? Então, foi esse daqui, ó, que acabou de salvar agora às 21h02, certo? E foi esse mesmo arquivo que eu, inclusive, coloquei para vocês lá no site. Então, vamos supor que eu não tenho, né? Vocês não vão ter ele aí no computador de vocês, vocês vão importar. Então, vocês não vão exportar, vocês vão importar um arquivo. Então, quando vocês vão importar um arquivo, né? Então, vocês vão clicar aqui, ó, para dizer qual o caminho dele. Lembrem que ele tem que estar descompactado, então vocês vão clicar nele aqui, ó, vet.sql, clicar em abrir e vocês vão executar. Somente isso. Quando vocês executarem, ele vai abrir aqui, eu não vou executar porque o meu já está aqui na máquina, certo? Mas no caso de vocês é só fazer a execução, ok? Tá? Então, essa modelagem, né, como nós já tínhamos visto anteriormente, ela veio aqui desse modelo lógico, certo? Então, eu já mostrei para vocês como que gera o código, mas acho que esse não é o foco dessa aula. Quem tem dúvida de como abre uma SQL, de como que gera, né, esses códigos, como que faz os inserts e tudo mais, é só voltar nas aulas anteriores. Tá? E que o foco nesse momento não é fazer isso. Nosso foco de hoje é fazer o Inner Join, tá?
Então, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês baixem o arquivo e que vocês abram aí no computador. Quando vocês abrirem, qual o conteúdo que vai ter que ter nele? Então, vocês vão confirmar aqui, ó, que vão ter alguns animais cadastrados. Então, vão ter esses animais aqui cadastrados. Vão ter 2 atendentes cadastrados. Vai ter algumas consultas médicas com alguns diagnósticos aqui. Vai ter alguns donos de animais, né? Todo animal ele tem seu dono. E vai ter 2 veterinários que atendem nessa clínica médica. Então, esse é o conteúdo do banco de dados. Então, assim que vocês pegarem meu arquivo lá do site, que vocês importarem pro MySQL de vocês, só confirmem se ele está dessa forma, né? Para que as nossas consultas dê certo. Também sempre seleciona ele aqui, vem na opção mais, desenhador, e confirma aqui, né, as informações também desse banco de dados. Realmente todas as tabelas, elas estão relacionadas entre si, tá? Para nós começarmos agora, a partir desse momento, responder as nossas perguntas através do Enerjoy. Então, olha como eu tô sendo boazinha hoje, né? Não pedi para vocês criarem os scripts, né, fazer os inserts, como eu sempre peço nas outras aulas. Então, hoje eu adiantei um pouquinho, estamos indo direto para o Enerjoy, porque eu preciso tratar com vocês sobre... sobre normalização. E eu gosto muito de tratar do assunto normalização depois de vocês fazerem seleção em múltiplas tabelas. Eu acho que fica tudo muito mais claro depois desse momento, tá? Então, eu vou parar o vídeo agora e aí no próximo a gente começa com os nossos selects. Então, para a gente começar, vocês precisam ter esse arquivo da veterinária aí no computador de vocês. Então, peguem lá do site. Tá? Não esqueçam que ele tá aqui, ó, nesse lugarzinho, tá bom? Até a próxima.